Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Pessoal, então, mais uma história aí dos fatos desconhecidos. É muito bom, né, a gente assistir também fatos desconhecidos. A gente aprende muita coisa. Eu gosto muito. Espero que vocês gostem também, tá bom? Então, é Fatos Desconhecidos e o título é Por que os personagens da Bíblia viviam tantos? É mesmo, né? Por que viviam tantos? Tem gente lá que viveu quase 1000 anos. Nossa, como que pode, né? A gente vive tão pouco aqui na Terra, daqui a pouco tá todo mundo lá no buraco. Gente, então vamos ver, tá bom? Quantas pessoas com mais de 100 anos você já conheceu? Nos tempos de hoje, é raro vermos uma pessoa passar dos 100 anos, que dirá tendo lucidez. Mas se formos analisar os personagens da Bíblia, eles viviam muito mais do que isso. Alguns chegando a ter mais de 900 anos. Mas por que os personagens da Bíblia viviam tanto tempo assim? Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A Bíblia e seus mistérios despertam a curiosidade e interesse de muitas pessoas. Muitos segredos talvez nunca sejam revelados, mas sempre haverá pessoas como eu investigando e tentando descobrir a verdade. A grande dificuldade sempre será conseguir respostas, juntar as pessoas para, enfim, montar o quebra-cabeça. Mas vamos lá. Vocês já pararam para pensar por que os personagens da Bíblia viviam tanto tempo? Enoque, por exemplo, morreu quando tinha incríveis 365 anos de idade. Já em Gênesis, são citados 7 homens que nasceram antes do dilúvio dos dias de Noé e viveram mais de 900 anos. Esses 7 homens são Adão, Sete, Enos, Quenã, Jarede, Matusalém e Noé. Talvez muitos de vocês não tenham ouvido nada sobre alguns desses homens, mas segundo a Bíblia, todos eles estavam entre as primeiras 10 gerações da história humana. Desses exemplos, podemos dar destaque a Matusalém. Segundo conta a Bíblia, ele viveu 969 anos. Se isso for verdade, a Terra já teve um homem que viveu quase 1 milênio. Na Bíblia, também são citadas outras 25 pessoas que tiveram uma vida longa, sendo que algumas viveram 300, 400 e até mesmo 700 anos. Mas como isso é possível? Por que essas pessoas viviam tanto? Hoje em dia, quando as pessoas chegam aos 40 anos, elas descobrem que não têm mais toda a vitalidade de uns anos atrás. Têm dificuldades até para correr e, em alguns casos, problemas de saúde mais sérios começam a aparecer. Aqui no Brasil, temos alguns exemplos de pessoas que viveram muito tempo. A dona Maria Gomes Valentim, por exemplo, nasceu no dia 9 de julho de 1896 e morreu no dia 21 de junho de 2011, vivendo 114 anos e 347 dias. Já a dona Ana Nogueira de Lucas, uma senhorinha que era muito simpática, nasceu no dia 20 de junho de 1896 e morreu em 18 de novembro de 2010, vivendo entre nós 114 anos e 151 dias. Essas são algumas brasileiras que viveram muito tempo, mas que mesmo assim não chegam nem aos pés do tempo em que Matusalém viveu. Mas então vamos para algumas possíveis explicações para a longevidade dos personagens bíblicos. A primeira explicação vem da Bíblia mesmo. Um fato teológico que podemos considerar é ligar a vida longa com a santidade. O livro sagrado cita que Deus reduz a idade dos seres humanos e que a longevidade é um dom do Criador, que é concedida para os que vivem segundo a vontade divina. As promessas divinas ligam o número de anos de vivência com a observância dos mandamentos. Onde Deus encontra a obediência humana a tais promessas, como em Moisés e em Calebe, é garantido ao homem
muitos anos de vida aqui na Terra, dando a eles uma conservação física. Já em relação aos que não seguem os mandamentos, o juízo de Deus os pune com a velhice. Essa é uma das explicações de quem acredita fielmente na Bíblia. Mas existem outras que também são levadas em conta por várias pessoas, e eu vou enumerar cada uma delas para vocês. A primeira é a de que, na época, simplesmente não existiam doenças. Quando Adão e Eva caíram do estado perfeito, levou um bom tempo até que surgissem as doenças, o que pode ter contribuído para a longevidade das pessoas daquele tempo. Atualmente, vocês sabem que grande parte da mortalidade do mundo inteiro se deve a doenças, algumas vezes levando pessoas mais cedo do que deveria. A segunda explicação é que a Terra precisava ser povoada. Como diz no Gênesis, se o mundo fosse povoado pela humanidade, então a longa vida útil era necessária. Caso contrário, levaria muito tempo para cumprir o mandamento de multiplicar-se e encher a terra de pessoas. A terceira explicação envolve as condições climáticas da época. Segundo estudiosos da área, existia um dossel de vapor de água que rondava a Terra antes do dilúvio de Noé. Esse dossel teria produzido um efeito estufa global, resultando em um clima mais ameno em todo o planeta. Esse dossel também, supostamente, protegia o homem dos raios do sol, que contribuem para o processo de envelhecimento. Depois do grande dilúvio, esse dossel despencou e não protegeu mais o homem, trazendo então a velhice. Após o dilúvio, o tempo de vida das pessoas caiu drasticamente por causa da falta do dossel de vapor de água que o protegia da radiação. Mesmo que toda essa história seja possível, não existe qualquer evidência da Bíblia que confirme a existência desse dossel. Na verdade, essa teoria foi criada por alguns teólogos para tentar explicar a longevidade das pessoas naquele tempo. Já a quarta explicação diz sobre a dieta das pessoas na época. Muitos dizem que comer bem é o que faz uma pessoa viver muito tempo, certo? A dieta das pessoas na época teve um grande papel no tempo de vida delas. Estudiosos supõem que as pessoas eram vegetarianas antes do dilúvio. Depois disso, Noé e seus descendentes foram autorizados a comer a carne dos animais. Com isso, a teoria diz que a mudança da dieta vegetariana para uma alimentação contendo carne vermelha ajudou na diminuição da expectativa de vida após o dilúvio. O problema com essa teoria é que não há evidências claras de que as pessoas eram vegetarianas antes do dilúvio. Mas então, será que a longevidade das pessoas não poderia ser explicada por todas essas hipóteses? E se todas elas fossem verdadeiras, seria possível viver mais de 900 anos? Na verdade, caros amigos, existem mais duas explicações que são as mais aceitas. Mas antes de citá-las, que tal ver o que a ciência diz sobre o assunto? A comunidade científica diz: ninguém é capaz de bater o recorde da pessoa que viveu mais tempo na história. Em 1997, a francesa Jeanne Calment faleceu com os incríveis 122 anos e 164 dias de vida. Desde que ela morreu, a tendência para as pessoas mais velhas tem sido em torno de 115 anos de idade. Se formos analisar os dados, mais pessoas estão vivendo em idade avançada nos dias de hoje. Conforme a assistência médica, a nutrição e as condições de vida melhoram, a expectativa de vida média continua aumentando. Mas as coisas nem sempre foram assim. A expectativa de vida dos brasileiros, por exemplo, era de 45 anos no ano de 1940. Em 1960, era de 52. Em 1980, de 62. Em 2000, era de 68. E em 2017, chegou a 76. Conforme os anos vão se passando, muitas variáveis influenciam para que a expectativa da vida aumente. Entre essas variáveis estão serviços de saneamento ambiental, alimentação,
índice de violência, poluição, serviços de saúde, educação, entre outros. Então, segundo a ciência, não seria possível um humano viver até os 900 anos? Obviamente não. Naquele tempo, inclusive, a expectativa de vida era muito mais curta do que a que hoje nós temos por falta de conhecimentos na medicina e da falta de higiene. Mas então, o que fez com que os personagens da Bíblia vivessem tantos anos? As explicações mais aceitas são duas. A primeira é a de que as idades são de clãs e não de indivíduos. E a segunda é que a idade era calculada de maneira diferente. A Bíblia, às vezes, fala de um grupo de pessoas pelo nome de um indivíduo. Por exemplo, no livro dos Juízes é citado Judá e Simeão. Porém, nesse contexto, os nomes representam seu povo. A mesma coisa pode ter acontecido em Gênesis. Sendo assim, vamos supor que o clã de Adão pode ter governado por mais de 800 anos, até que o clã dos Sete começasse seu governo, que durou 912 anos. Essa visão de dinastias eliminaria a necessidade de tentar explicar as longas eras das pessoas que viveram antes e depois do dilúvio, certo? Já outra explicação é a de que a alta quantidade de anos dos personagens se deve a um método diferente de calcular a idade. Todos vocês sabem que o calendário que usamos atualmente é o gregoriano, certo? Mas antigamente, a contagem do tempo era distinta. Já foi argumentado que as idades eram dadas de acordo com os meses lunares e não com os anos solares. De certa forma, dizer que eles calculavam a idade de maneira diferente faz todo sentido. Porém, se formos calcular de acordo com os meses lunares, Adão teria sido pai de Sete aos 11 anos e Enoque teria apenas 5 quando Matusalém foi gerado. E para finalizar de vez esse assunto, muitos teóricos afirmam que possivelmente a Bíblia não é uma fonte matematicamente ou cientificamente precisa sobre a longevidade humana. Na verdade, o livro sagrado não é uma fonte precisa para qualquer outra coisa científica. Eu, caros amigos, prefiro acreditar que Deus tem sim o poder de fazer pessoas viverem tanto tempo assim. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Por hoje, eu vou ficando por aqui, mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até mais. Tchau. E aí, pessoal? Gostaram? Às vezes eu fico até com um pouquinho de dificuldade de entender, né? Porque eu não sei nem o que dizer, né? 969 anos que viveu. Não sei, né? Não sei se não sei se chegou lá todos esses anos, né? 969. Quem sou eu para saber, né? Então, se vocês gostaram, né, desse fato aí, ó, deixam aí nos comentários aí embaixo, tá bom? Eu gostei muito. Apesar que eu, sinceramente, eu não leio a Bíblia toda, né? Muito pouco, eu leio a Bíblia muito pouco. Mas eu vou começar a ler mais um pouco a Bíblia para me entender mais. Mas é muito boa a história, bem legal, né? É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha aí pra mim, tá? Quem não se inscreveu, se inscrevam aqui no meu canal. Eu vou ficando por aqui, porque eu não quero ficar esticando muito o assunto, né? Senão fica muito longo o vídeo e aí acaba ninguém assistindo. Eu vou deixar para vocês deixarem os comentários aí embaixo, ok? Beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.